Olá, meus amigos, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para gravar aqui mais um vídeo para vocês, que vocês venham aí receber e serem abençoados através dessa palavra que o Senhor, Ele colocou na nossa mesa hoje. Estamos aqui para partilhar com vocês o pão, amém? Sejam aí muito bem-vindos e recebam aí a palavra de Deus. E junto com a palavra que vocês recebam a bênção de Deus sobre a vida de vocês nesse dia. Amém? Vamos aí abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. Eu vou ler ali no versículo 3. Vou ler alguns versículos ali salteados. Amém, meus queridos? Diz assim: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos. A gente vê aí que Deus, Ele se agrada quando nós somos obedientes a Ele, né? O versículo 4 diz assim: Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do Deus Baal e derrubou o poste ídolo. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época do povo de Israel, queimava incenso em honra dela. Olha só. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Vamos ver até aqui, por enquanto até aqui. Amém, meus queridos? Então, aqui a gente vê o que o rei Ezequias, né, fez ali para se consertar, vamos falar assim, para se consertar, para fazer o que Deus ele queria. Amém? Você quer falar alguma coisa? Amém? Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui nós estamos aqui diante da câmera para falar a palavra de Deus, o que Deus colocou em nosso coração. E nós vimos aqui um exemplo muito importante de Ezequias, que está ali como rei, né? Ele foi rei por 29 anos ali, ele estava como rei. E ele servia a Deus ali fielmente na presença de Deus. Ele confiava em Deus, ele vivia a vida na mão do Senhor, ele colocava todas as coisas na mão do Senhor. Mas o povo não tinha uma firmeza com Deus constante, né? Então o povo poderia cair, cada um de nós tem o nosso ponto fraco, nós podemos cair, nós podemos sair da presença de Deus. E se não tiver alguém com a força, com o poder de Deus no nosso coração, com Deus na nossa vida, aquela casa ela pode cair e ser destruída. Mas se tiver alguém ali forte, uma pessoa que serve a Deus fielmente, então o mal ele não pode entrar na tua casa se alguém está ali, se é uma estrutura de Deus naquela casa. E mesmo que alguém dentro da sua casa não tem Deus, não serve a Deus, mas você é fiel a Deus, então o diabo ele não pode entrar e destruir a sua casa, porque você é a porta. Se essa porta quebrar, então o diabo ele pode entrar, ele pode chegar até a sua porta, mas ele não pode entrar na sua casa. Então, irmão, ali o rei da Síria enviou o exército até as cidades ali de Israel. E ali onde Ezequias era rei. Ali. Então ele ficou na porta ali da entrada da cidade. E da porta da cidade da entrada ele ameaçava o povo, ameaçava o rei Ezequias, tentando fazer o povo ir contra
o Filho de Deus, contra ali Ezequias. Ezequias era um servo de Deus. Ele tentou fazer o quê? Que o povo ali ia contra Ezequias, falar que Ezequias, o povo não podia confiar em Ezequias, não podia ter atenção sobre Ezequias. Se eles confiassem, eles poderiam ser mortos. Então você vê que o inimigo ele vem com argumento, tentando enganar as pessoas, tentando fazer as pessoas ali não acreditar no que Deus está fazendo. E às vezes ele fala até em nome de Deus. Ele falou assim, todas as cidades que eu conquistamos, Síria falou, toda a cidade que eles conquistaram, foi Deus que mandou nós fazer isso. Você vê que eles vêm com o argumento, mas falando em nome de Deus, tentando enganar as pessoas, e as pessoas acreditar que aquilo que está falando vem de Deus. E isso, irmão, tem que tomar cuidado, tem que ali ficar atento, vigiar, não deixar que algumas palavras venham entrar no seu coração, irmão. Amém? Deixa eu interromper aqui um pouquinho, amor. O que a gente viu nessa palavra, né, amor, é que o rei Ezequias, ele cumpriu, ele fez tudo aquilo que agradava ao coração de Deus, limpando a cidade ali da idolatria, tirando o pecado, tirando os ídolos que tinha na cidade e tudo. Só que aí, depois de um tempo, ele viu que aquela gente que ainda era ali habitante da cidade dele, ele mandou mensagem para aquele rei, pedindo para que o rei saísse do país dele. E aí Deus mostrou assim para mim, né? Deus mostrou nossa vida, né, amor? Nós vivíamos no caminho do Senhor, estávamos fazendo a vontade do Senhor, estávamos ali seguindo a palavra de Deus, mas nós ainda tínhamos algumas coisas que estavam erradas na nossa vida, que nós não enxergávamos. E assim como o rei Ezequias mandou que aquele rei saísse da terra dele, e falou, você sai, né, eu estava enganado, eu quero que você vá embora, eu pago você para sair daqui. Deus mostrou para nós no passado, nós servíamos a Deus, nós sempre fomos tementes a Deus, sim, mas havia ainda moradores, né, no nosso coração, ainda tinha algumas coisas que estavam ali tomando espaço no nosso coração, no templo do Espírito Santo, que é o nosso coração. E ali nós vimos, Deus começou a mostrar para nós, né, amor? Através da palavra, através de sonho. E Deus mostrou assim, olha, tira os pecadinhos, tira as raposinhas, porque vocês estão, o coração de vocês está em mim, vocês estão me servindo, mas ainda tem coisas erradas que precisam deixar, que vocês precisam limpar. E ali nós fomos vendo, assim, coisas que nós assistíamos no YouTube, sabe? Filmes que a gente assistia, às vezes tinha alguma cena picante, a gente nem ligava, né, amor? Deixava aquilo rolar ali na televisão, maneira de falar, maneira de se expressar. E ali Deus foi mostrando para mim e para o meu esposo aonde nós estávamos errando. Ele falou, olha, tá vendo? Ainda tem moradores na terra de vocês. Ainda tem coisas que precisam ser colocadas para fora. Assim como ele mostrou ali através do rei Ezequias. E o rei foi e mandou que aquelas pessoas saíssem da terra dele, né? E nós fomos também deixando que essas coisas, fazendo com que tudo isso que Deus nos mostrou saísse da nossa vida. Né? Nós começamos a tirar tudo isso da nossa vida. E nós começamos a passar um bocado de luta, né? Nós começamos a passar, meu irmão, minha irmã, um bocado de luta, assim. E nós, e o nosso filho, e nós cada vez mais limpo, cada vez mais, sabe, sem pecado, sem vício, sem deixar que nada nos dominasse, até mesmo na alimentação, no comer. Tinha coisa que nós era viciado, né, amor? Era todo viciado, uma comida, né? Ali, uma coisa, você fala assim, mas que coisa boba, né? Nós éramos muito viciados no alimento, que a gente assim, não pode ficar sem. Nossa, vamos no mercado, nem acabou, mas já vamos levar mais. Não acabou, mas nós vamos levar.
Então Deus mostrou assim, ó, tira os vícios, tira a idolatria das coisas, né? Deixa o meu templo totalmente limpo, só para o meu espírito reinar. E assim nós fomos fazendo, Deus mostrou dentro dessa palavra. Aí, ontem mesmo, eu estava passando uma luta muito grande. Eu tenho passado uma luta muito grande com relação às dores, a dor crônica, coisas assim que eu sofro. E meu filho também está passando por luta, né? E ali, Deus, ontem eu falei, até comentei com meu marido, na hora eu fui tomar um banho, pela manhã, eu estava assim, muito cansada, muito exausta, não tinha dormido bem à noite, e aí eu fui tomar um banho, e no banho começou a vir pensamentos assim, sabe, de derrota, de fracasso na minha mente, pensamentos assim que eu comecei a falar, Senhor, mas será? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conquistar? Será que o Senhor não vai fazer? Em pensamento, eu comecei a falar com Deus. E ali o Espírito Santo falou assim, olha, tranquiliza. Se tranquiliza, fica em paz. Eu vou fazer. Eu disse que eu vou fazer e eu vou fazer. Eu tenho o tempo certo para fazer e no tempo certo eu vou fazer acontecer. E sim, quando eu fizer, você, seu esposo, seu filho, vocês vão conseguir cuidar. Até Deus deu ali o exemplo de Abraão e Sara, quando eles tiveram Isaac. Eles tiveram Isaac na velhice, né, amor? Na velhice. Abraão tinha 100 anos quando teve o filho com Sara. Sara tinha 90 anos. E eles tiveram filho. Deus deu um filho na velhice para eles. E eles conseguiram criar o filho. Abraão criou o filho dele. Abraão cuidou do filho dele. Ele já tinha 100 anos. Então, o Espírito Santo falou, olha, quando Deus abençoar vocês vão conseguir, sim, cuidar daquilo que Deus vai dar para vocês. E ali Deus usou a história do rei Ezequias aqui para mostrar para mim. Isso ontem, né, Deus mostrou. E hoje Deus mostrou assim, olha, o inimigo, ele não pode tocar em vocês. Ele não pode, por quê? Como o inimigo não pode invadir ali, porque o rei mandou um exército ir até a cidade lá de Israel para matar Ezequias. Porque Ezequias era um servo fiel, temente a Deus, né, amor? E aí o que eles fizeram? Chegaram na porta. Meu irmão, o inimigo, quando ele vê que nós estamos muito certinho, que nós estamos mesmo no centro, ali no miolo da vontade de Deus, não se engane, meu querido, ele vai se levantar e ele vai vir na sua porta, como o inimigo tem vindo na nossa porta. E Deus mostrou isso para mim através dessa palavra hoje, mostrou para mim e para o meu esposo. Olha, o inimigo, ele vem na sua porta, mas ele não pode entrar. Ele só vai entrar se você aceitar. E ali o inimigo, ele se levantou contra o rei Ezequias e falou um monte de coisa para o povo ao redor, para o povo querer o quê? Dominar Ezequias e ali matar Ezequias. O inimigo quer nos matar, meu irmão, espiritualmente. Ele não pode entrar. Ele não pode entrar, invadir a cidade santa, aqui, o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita. Mas ele vai rodear. Ele vai chegar na porta e ele vai querer entrar. Ele vai querer nos enganar. Como? Mas como, irmã Lívia? Como que eles vão me enganar? Eles vão começar a colocar pensamento, meu irmão, de derrota na sua mente. Mostrar para você, olha o tempo que já passou. Ai, Deus não tem promessa, Deus não fez promessa, mas ele não cumpriu, tá vendo? É ele que não cumpre as promessas e é ele que está te destruindo. É ele que está fazendo com que você sofra. E assim, meu irmão, o inimigo ele vai colocando ali pensamentos de fracasso, de derrota, preocupação, medo, né? Aqui no meu caderno eu escrevi aqui que fala, o Espírito Santo falou assim, temos que tirar a idolatria, os deuses, os pecados, e foi o que nós fizemos. E aí o inimigo vai vir na porta, ameaçando, pondo medo, ameaçando para tentar
nos parar. E assim o inimigo ontem, ele estava tentando, meu irmão, estava tentando, minha irmã, me parar através do, nossa, mas será que eu não vou conseguir? Mas será, meu Deus? E depois de tanta luta e de eu estar buscando tanto estar em santidade a Ti, Senhor, será que eu não vou vencer todas essas lutas, essas batalhas, essa peleja? E Deus mostrou assim para mim, através do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele se viu ali ameaçado, o que ele fez, minha irmã? Pôs a mão na cabeça, saiu gritando, não. Ele foi consultar a Deus. Lembra? O vídeo passado que nós fizemos, nós falávamos que nós não podemos dar nenhum passo se nós não buscarmos a Deus. Está ali no livro de... Tem que consultar a Deus, né? Tudo que nós vamos fazer, né? Temos que consultar a Deus, o Senhor. Está ali no livro de... Deixa eu ver se eu acho aqui, meus irmãos. De Josué, capítulo 9, verso 14. O outro vídeo que nós fizemos, nós vimos ali que Josué cometeu um grande erro. Cometeu um grande erro e deixou o inimigo morar na terra dele. Morar. Por quê? Porque ele acreditou na palavra daqueles três homens que chegaram ali e falaram para eles que conheciam o Deus deles, a fama deles, que eles, né? E ali queriam morar ali. E Josué fez o quê? Abriu a porta, deixou os inimigos entrarem sem consultar a Deus. Nós não podemos dar um passo sem consultar a Deus. Aqui fala que o rei Ezequias, ele se sentiu ameaçado. Lógico, a gente se sente ameaçado. A gente se sente preocupado. Mas o que nós devemos fazer então? Consultar a Deus. Nós devemos buscar consultoria com quem, meu irmão? Eu vou lá falar com o meu pastor. Amém. Se você quer falar com o seu pastor, não tenho nada contra. Mas eu vou direto no Espírito Santo de Deus, porque Ele tem as respostas para mim. Ontem eu estava ali abatida, eu estava abalada emocionalmente, e eu falei com Deus, nosso Pai, e eu falei, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, me mostra, né? Mostra para mim o que Deus tem para falar. E o Espírito Santo, ele me trouxe ali a palavra ontem mesmo, né? Ontem mesmo o Espírito Santo me deu a palavra ali de vitória. Ele falou, olha, fica tranquila, o relógio está batendo nos últimos minutos para você vencer. E você vai vencer, fica firme, fica fiel, né? Continua aí fazendo a vontade de Deus, continua aí fazendo a obra de Deus, porque vocês vão vencer, né? E ali, meu irmão, o que Deus mostrou, então, assim, olha, o inimigo, ele vai chegar na sua porta. Por mais santo que você esteja, por mais que você esteja em santidade, por mais que você esteja em adoração a Deus, o inimigo, ele vai chegar. Ele vai chegar e ele vai tentar mostrar para você que você está perdendo tempo, que você não vai conquistar, que você não vai ser abençoado, que as lutas que você está enfrentando, você vai morrer nessa luta. E é mentira, meu irmão, é mentira. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele é mentiroso. Então, você não pode acreditar no que o inimigo está jogando na sua mente, no que o inimigo está tentando fazer com você. Faça como o rei Ezequias, faça, irmão, como eu fiz. Eu busquei a Deus, eu busquei a presença de Deus. Depois que eu saí do banho, eu me troquei, fui pro meu quarto e ali eu coloquei um louvor. E naquele louvor Deus falou comigo. E eu adorei a Deus ali em louvor. Eu ouvi a palavra, eu fui na Bíblia e peguei ali a palavra que Deus me deu, que é no Salmo 124, onde Deus fala assim, se não for o Senhor que esteve ao teu lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, os inimigos da sua vida, eles já teriam te destruído. Então, meu irmão, ali foi uma mensagem de Deus falando assim, olha, se não fosse eu que estivesse com você, você não estaria de pé hoje, você não estaria me servindo mais, você já estaria perdido, você já teria se perdido, a sua família já teria sido destruída. Por quê? Pelo inimigo.
Mas se nós estamos em santidade, mas se nós estamos no centro da vontade de Deus, meu irmão, errar nós erramos, não é, amor? Com certeza. Nós pecamos. Todo o tempo nós cometemos erro, cometemos pecado. Mas se nós estivermos na presença de Deus, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e fechar os nossos ouvidos para a voz do inimigo, com certeza nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Amém? Aqui no versículo... No versículo 20, que eu vou ler, deixa eu ver aqui, 20, diz assim, olha, você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Aqui o inimigo falando do rei Ezequias. E aqui, meu irmão, Deus me mostrou assim, o inimigo faz, ele fala assim, você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar? Você pensa que você falar a palavra de Deus, você pensa que você ler a palavra, que você buscar dentro da palavra, você vai vencer? Sim. Diga assim para o inimigo, eu penso, não, eu tenho certeza que eu vou vencer. E aí no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 22, ele fala assim, olha, ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? Olha, você vai dizer sim, como eu disse, meu irmão, como eu disse sim, eu confio no Senhor, o meu Deus, e é Ele quem vai me dar a sua cabeça nas minhas mãos, nos meus pés, hoje. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não sei a luta que você está passando, não sei o que o inimigo está armando para você. Eu sei o que o inimigo está armando na minha vida. Eu sei que o inimigo, ele veio na minha porta, mas eu derrotei ele hoje, em nome de Jesus, através da palavra aqui do rei Ezequias. Amém? Através dessa palavra aqui, eu falei para o inimigo, sim, eu confio no meu Deus. E é a palavra de Deus quem vai me dar vitória. Porque a palavra de Deus, ela diz o que, irmão? Irmã, a palavra de Deus diz assim, ouvireis a verdade vos libertará. Né, amor? Você quer ler o versículo 17 aí? Pode ler. Só voltar aqui no 17, irmão. 2 Reis, capítulo 18, verso 17. Amém? Só vou ler para vocês entenderem o que nós estamos aqui falando para vocês. Aqui no verso 17 ele fala, mas o rei da Síria mandou que os Laques, um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a entrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então, irmão, às vezes o inimigo, ele vai chegar à porta. Mas se você está estruturado na presença de Deus, você serve a Deus, você é fiel a Deus, você está na mão de Deus, o inimigo ele não pode entrar. Mesmo que a sua casa tenha alguém que não sirva a Deus, mas você é a estrutura da sua casa, irmão. Você é a estrutura. O inimigo, ele só pode entrar se nós deixar que aquele inimigo entre. Se ouvir o que o inimigo está falando. Ele chegou ali e começou o quê? A ameaçar Ezequias. Falar em tudo quanto é coisa. Olha, vocês não podem, aí, né, isso aqui, né? Começou a ameaçar. Mas Deus não vai deixar entrar se você está estruturado na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus, meu irmão, Deus é maravilhoso. Minha irmã, eu ontem me levantei por conta dessa palavra. Olha, quando o inimigo estiver na sua porta, a porta da sua mente, a porta dos seus pensamentos, falando derrotismo, falando ali, ameaçando você, falando que você não vai vencer, meu irmão, minha irmã, presta atenção, olha, ele vai chegar na sua porta, ele vai falar, você está pensando que as palavras podem tomar o lugar
da experiência militar e da força, que o inimigo não é mais do que isso. É um guerreiro, sim, ele é um guerreiro. É um ser que foi criado por Deus, mas assim, olha, Deus, ele nos dá poder, nos dá autoridade através do nome de Jesus, através da palavra de Jesus. E aqui, olha, ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? Olha, você vai, minha irmã, ouvir isso do inimigo. E eu vou falar para você, minha querida, meu querido, meus amigos, minhas amigas, prestem atenção. Prestem atenção no que Deus ele está falando. Confiem em mim. Confiem na minha palavra. Leiam a minha palavra. Busquem a minha direção. Como ali Ezequias tirou toda a idolatria ali. Ele arrancou tudo que fizeram de ruim ali no templo, né? No templo ali. Meu irmão, olha, vocês viram ali a história de quando Josué fez aquela cobra, né? Porque foi mandamento de Deus, foi para salvar as pessoas que estavam ali no deserto sendo picado pelas cobras. E Deus falou, Moisés falou assim, faz aí uma cobra de bronze, de bronze. Isso. E quando a pessoa for picada, manda olhar para essa cobra que ela vai ser curada. Mas aquilo não era para ser idolatria. Aquilo depois ficou lá no templo, foi o objeto que foi mandado fazer por Deus, mas não era para ser idolatria, não era para ninguém ficar ali adorando aquela cobra, não. Meu irmão, não adora nada, não adore nada. Senão por Deus, né? Não deixe nada tirar o lugar, o reino de Deus, do Deus Altíssimo, do teu coração. Deixa ali o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te levar, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo ele tem mostrado para nós, olha, isso aqui está te dominando. Fica sem. E ali, meu irmão, eu pego e entrego para Deus. Eu falo, Senhor, eu entrego essa comida aqui para o Senhor. Eu vou passar o tempo que o Senhor quiser, sem comer isso. E ali eu paro de comer aquilo. Eu paro, simplesmente eu paro. Por quê, meu irmão? Porque eu não quero que nada atrapalhe o reino de Deus. Isso é um jejum, né? São jejuns sobre a minha vida. No meu caso, não é mais um jejum. Eu fiz um jejum, sim, de 30 dias, mas depois que eu entreguei o jejum, o Espírito Santo me mostrou, olha, isso aqui está reinando no seu coração, então eu vou e tiro. Aí eu assisto um seriado, ou assisto alguma coisa no YouTube, e Deus fala, olha, isso daí está reinando no seu coração, você está viciada nisso. Eu entrego para Deus. Deus fala para mim, me entrega, e eu entrego, eu paro com aquilo, né? Então, meu irmão, minha irmã, vê se não tem nada reinando no seu coração, e fique firme no caminho do Senhor, e fique ali, deixa ali Deus reinar através do Santo Espírito dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e ali Deus vai te dar vitória. Minha irmã, meu irmão, Deus vai dar vitória para vocês. Prestem atenção. Estudem essa palavra de 2 Reis, capítulo 18. Leiam ali o capítulo todo. Vocês vão ver toda a história do rei Ezequias. E você vai ver, meu irmão, minha irmã, que ele venceu. Deus deu vitória para Ezequias. Ele destruiu os inimigos. E assim, olha, sei que o vídeo já está longo, já vou encerrar, mas eu creio que Deus ainda vai falar muito através dessa palavra com você, meu irmão, minha irmã. Deus nos colocou aqui nesse dia para que você viesse ver, para que você viesse ouvir a palavra dele, né? Vigia, toma cuidado. O inimigo, ele vai te tentar, ele vai chegar na tua porta para te ameaçar, ele vai colocar medo, ele vai tentar colocar ali a desesperança no seu coração. Mas tenha esperança, tenha fé, acredite e expulse o inimigo do seu caminho. Como? Da sua porta. Como? Através da palavra, através da presença de Deus que habita em você e em mim, nós vencemos o inimigo. Amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, clica ali no sininho das notificações para que venha chegar para você toda semana os nossos vídeos, né?
deixa o seu gostei para nós, e você que pode, meu irmão, compartilhe a palavra do Senhor. Compartilha a palavra do Senhor através desse vídeo, amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.